Você acha então que muitos casamentos acabam não por problemas sérios, mas por imaturidade? Então, por exemplo, a psicanálise vai dizer, e a psicologia também, que para que qualquer ser humano se forme com equilíbrio psíquico, ele precisa de autoridade. O Lacan vai chamar de o grande não. Isso não é sobre igreja, isso é sobre ciência. Um ser humano que cresce sem uma voz que coloque limite, sem uma voz que coloque autoridade, ele não vai ter equilíbrio psíquico para que ele possa existir. Se você acha autoconhecimento algo complexo, comece por essas duas perguntas. O que eu quero e o que eu não quero. Em tudo na vida. Nós abrimos a porta da nossa casa e você pisou os nossos jardins. E depois nós permitimos que você permanecesse. E você pisou os nossos jardins e destruiu os nossos móveis. E nós nos distraímos. Você pisou o nosso jardim, destruiu os nossos móveis e cortou as nossas gargantas. Cuidado com quem você põe dentro da sua vida. Sejam bem-vindos! Nós estamos no Brunecast, toda terça-feira às 20 horas, aqui com você, trazendo sabedoria, conhecimento, convidados interessantíssimos. De vez em quando o Wesley Teixeirinha também entrevistam pessoas, né? O Wesley Teixeirinha, eles querem ficar famosos a qualquer custo, né? Eles estão gravando escondido de mim, sobe episódio sem eu saber, só eles sozinhos. Não, terríveis. Eles são popularmente conhecidos como teólogo, né? Que eles fazem perguntas teológicas fortíssimas para as pessoas, né? E hoje, então a gente aqui com nossos co-hosts, teólogo, hoje nós vamos receber uma convidada muito especial, está ajudando muita gente no Brasil e no mundo, e ela é psicanalista, palestrante e uma referência de verdade em saúde mental no Brasil. Recebam com forte aplauso Andréa Vermont. Obrigada. André, que privilégio. Obrigado. Obrigada pelo carinho, querido. Tem muito tempo que a gente queria receber você aqui. A gente sabe que a agenda está mais do que corrida. Então, para a gente é um privilégio te receber. Eu tenho sempre, quando eu trago gente que eu acompanho, que é o seu caso, né? Ou seja, estou em casa e boto um vídeo para assistir. Então, te assisto outras pessoas que eu já trouxe aqui. Eu sempre tenho curiosidades pessoais. E uma delas que eu tenho é: o que é maturidade para você, né? Na idade que você está, com a experiência que você tem, com a formação acadêmica, cuidando de pessoas ao longo dos anos, o que é maturidade? Porque eu tenho visto uma geração muito imatura. Não é que nunca existiu imaturidade, sempre existiu. Mas a nossa geração está extremamente sensível, hipersensível, desequilibrada em todos os sentidos da palavra, em muitas áreas da vida. Eu não vejo muita maturidade, nem nas conversas, nem nas reações, mesmo que a provocação tenha sido forte, nas entrevistas na TV, na política, em podcasts. Parece que a maturidade virou um diamante precioso que quase ninguém consegue ter. Qual é a sua visão sobre maturidade? Um artigo de luxo, né, Tiago? Primeiro que maturidade ela tem a ver com tempo cronológico. A gente acha que é possível ser maduro a partir de uma perspectiva e não funciona assim. O nosso cérebro, fisiologicamente inclusive, ele só termina a sua formação fisiológica e física aos 21 anos. Então é até não esperado que alguém não tenha todas as condições daquilo que a gente chama de maturidade antes disso. Então, para começar por aí. Mas talvez a sua pergunta seja muito mais relacionada a pessoas acima de 21 que continuam imaturos. Também. Maturidade tem muito a ver com equilíbrio e com não fugir daquilo que a gente determinou para a nossa própria vida. Mas principalmente equilíbrio. Para mim, imaturidade tem a ver com desequilíbrio. Então, eu percebo nos negócios, na vida, nas crenças, as pessoas extremamente fora do próprio eixo. Então, assim, maturidade tem a ver com equilíbrio. O que você determinou para a sua vida? O que você determinou para os seus sonhos? Aonde você quer chegar? Isso está andando de acordo com o que você percebe, do que você determinou? Então, tem gente muito desequilibrada nesse sentido. Então, maturidade tem a ver com isso. Com a gente olhar para a nossa vida, para a perspectiva que a gente está vivendo e entender se isso está dentro daquele parâmetro que a gente se determinou. Então, você pega, por exemplo, vou pegar um exemplo aí bastante simples e eu gosto muito de fazer isso, que eu acho que exemplos práticos eles ilustram.
No trânsito. Inúmeras situações vão ocorrer sempre. Você não espera você viver uma fantasia de o melhor trânsito, a melhor situação. Vai ocorrer gente que vai te ultrapassar, gente que vai te xingar, e gente... O que eu deveria... Uma pessoa madura no trânsito vai fazer? Ela vai entender para onde ela quer ir, ela vai entender de que forma ela quer chegar e como que ela vai reagir a inúmeras situações. O que seria imaturo? E aí a gente vai ver isso o tempo todo. O cara te ultrapassa, você quer correr para ultrapassar ele, para mostrar para ele que você é mais forte, que o seu carro é melhor, ou você xinga, ou você fecha, ou você corta. Em situações extremas você briga, em situações mais extremas você até mata. E eu tô dando Ou é morto. Ou é morto. E eu tô dando um exemplo só, mas a gente pode pegar isso, por exemplo, em empresas. Existem líderes extremamente imaturos. Então, por exemplo, numa empresa, primeiro você precisa entender qual é o seu lugar e o que é esperado de você. Então, por exemplo, um CEO, ou um gerente, ou um diretor, o que é esperado de você? Eu não posso confundir ali as emoções e entender o papel que eu estou desempenhando. Então, o que não é maduro numa situação dessas? É eu entrar numa situação de ego, de disputa, de levar para o pessoal aquilo que os meus liderados estão fazendo ou cometendo. Eu comparo a liderança da empresa muito parecida com paternidade e maternidade. Então, também um exemplo de maturidade, ser maduro ou ser imaturo. Eu gosto de um exemplo que aconteceu uma vez na minha família. Era meia-noite e os meus filhos, um tinha 8 na época e a Bia tinha 2. O Tomás começou a correr atrás da Beatriz e ela, olhando para trás para ver se ele estava vindo, ela acertou a cabeça na quina da parede. Abriu e o sangue desceu. Uma criança de 8 e uma de 2 não tem nem idade cronológica para ser maduro. Claro, eles se desesperaram. Ela com a dor, ele com a cena. Ele falou, nossa, matei minha irmã. Quando meu esposo viu ela chorando, ele chorando, o sangue, ele começou a ficar branco e querer desmaiar. Eu falei, peraí. Larguei os meninos ensanguentados, gritando, estribuchando, levei ele pro banheiro, falei, senta aí. Minha mamãe, tu, papai. Nós precisamos assumir o nosso lugar aqui agora. Alguém aqui tem que brincar de ser o adulto da cena. Se nós nos desesperarmos aqui também, como é que nós vamos resolver o negócio? Eu preciso ir lá acudir o sangue, você precisa ir no vizinho pedir ajuda, que no dia nós estávamos sem carro. Então, maturidade é você entender o seu lugar, a sua missão, o que é esperado de você e ter equilíbrio, ainda em situações adversas. Talvez a grande prova de maturidade é em situações adversas, porque ser maduro aqui, tá simples. Eu quero ver você ser maduro numa cena onde é esperado de você que você pense. Se eu fosse falar isso em neurociências, eu dizia que a pessoa madura, ela vai viver no córtex pré-frontal, na área do raciocínio. A pessoa imatura, ela vive na amígdala, na emoção. Emoções são maravilhosas, mas elas são perigosas, elas nos desequilibram. Então, talvez isso seja maturidade. Em cima do que você falou, por exemplo, que maturidade é você saber quem é você, o seu lugar... Você acha, então, que muitos casamentos acabam não por problemas sérios, mas por imaturidade? Por exemplo, o homem casa e quer continuar sendo um menino, um moleque, quer continuar levando vida de solteiro, ou dar mais atenção para os amigos, ou tá mais preso aos pais do que agora a família que formou. Eu vejo problemas desse tipo. Eu imagino que isso deve ser um problema nacional, né? ou geral, porque eu já atendi muitos casos de pessoas que perderam algo tão precioso que é formar uma família, não foi por um problema sério, que também acontece, mas por imaturidade. O acúmulo de maturidade vai fazer um dos dois desistir, seria isso? 100%. Eu posso te dizer que quase 100% dos casos. Em consultório, quando eu atendia casais, dificilmente um casamento terminava, por exemplo, por adultério ou situações graves. Eles conseguiam lidar com isso, conseguiam se perdoar, conseguiam conversar. A grande maioria dos casamentos acabam exatamente por imaturidade. E aí esbarra naquilo que nós falamos no início. Imaturidade é você não saber o seu lugar e saber o que você precisa fazer. Você foi muito feliz no seu exemplo. O que é esperado de um homem casado e de uma mulher casada? Se isso estiver muito definido e muito claro, dificilmente esse casamento acaba. Aliás, eu vou voltar ainda um pouquinho na frase, né? Nem o que é esperado de um homem casado, o que é esperado de um homem. Aliás, se tem uma crise que a humanidade vive atualmente, é sobre papéis.
E quando eu falo homem e mulher, eu não estou falando de condição sexual. Eu estou falando de condição biológica. Eu estou falando de biológico. O que é esperado de um homem? Então, inclusive, antes de você ser casado, primeiro você precisa entender o que é esperado de um homem. E aí, posterior a isso, o que é esperado de um homem casado? Então, eu recebia, por exemplo, no consultório. Minha esposa não me dá liberdade, minha esposa implica muito comigo. Eu falava, me fale um pouquinho sobre o que ela está implicando. E aí, ele me trazia cenas de um homem solteiro. Aí eu falava, querido, você precisa se decidir. Você decidiu por ser casado. Então, você precisa ter um comportamento de homem casado. Não dá para reivindicar questões relacionadas à sua vida de solteiro. A mesma coisa ocorre com as mulheres. Mulheres que querem ter comportamentos de vida de solteiro, e aqui não estou falando de princípios morais, estou falando de princípios éticos. Ninguém te obrigou a casar, foi uma escolha. Só que antes de você escolher, você sabia o que você estava fazendo? Porque o casamento ele tem alguns princípios que são inegociáveis. E um deles é parceria, todas essas coisas. Então, eu tenho um livro que eu estou lançando agora, depois eu vou te dar de presente, chamado Jogo da Vida, que eu explico o seguinte, ó, o futebol, por exemplo, como qualquer esporte, é um jogo que tem regras. Você não vai conseguir jogar do seu jeito. É sobre isso. Não, eu quero jogar futebol colocando a mão na bola. Vai ser falta, vai ser... eu quero correr na frente do zagueiro, vai ser impedimento. Ou seja, você pode ser o Cristiano Ronaldo, se quebrar a regra, tá fora. E na vida a gente quer quebrar as regras. Se eu vou casar, mas vou viver na regra que eu quero. Exatamente. Né? Meu corpo, minhas regras e do jeito que eu quero. O problema é que, como a vida também é um jogo, quebrou a regra tem consequências. A separação, é uma depressão, é uma solidão e coisas desse tipo. Perfeito. Agora, em cima do que você está falando, eu lembrei aqui do caso de um colaborador, que eu não vou dar o nome dele por questões éticas, mas ele está aqui, que, por exemplo, ele não tem maturidade para entender que quarta-feira não é sexta-feira, Teixeirinha. Ele acha que é, e quarta ele já começa a faltar. Uma loucura. Não, uma loucura. Ele volta na segunda arrebentado, todo despenteado, chega aqui desorientado para o Café com Destino, e quarta... Né? Agora, vai falando sério, e pessoas que vão trabalhar, são colaboradores numa empresa, num projeto, e não querem, ou por falta de maturidade, ou por qualquer outro motivo que você nos explique profissionalmente, elas têm problema em lidar com liderança. Às vezes porque tiveram problema com o pai e não querem respeitar o líder. Querem fazer do jeito delas, sendo que tem pessoas que pagam aquela estrutura ali, ela quer que seja do jeito dela. E o pior, ainda arranja confusão com todo mundo. Está ali para trabalhar e só acaba atrapalhando. O que seria isso, além de maturidade? Que maturidade é, né? Não dou nomes, porque eu não gosto de ser processado, você sabe. Tá bom, tudo bem. Eu não tenho... Posso dar o nome? Dá o nome baixinho. De novo, esbarra a imaturidade e a forma com que essa geração está sendo criada, né? E sendo conduzida. É impossível não dizer isso. Eu acho que a minha geração e a sua, nós tivemos alguns princípios que eram muito inegociáveis. E um deles foi hierarquia. Regras claras. E a gente entendia que na nossa casa tinha um pai, tinha uma mãe, tinha quem mandava, tinha quem obedecia. Os nossos pais não negociavam isso. Eles não estavam muito preocupados se você amava. Eles estavam preocupados se você respeitava. Ou se você ia ficar feliz ou triste com a decisão dele. E por consequência se amava, porque só se ama quem se respeita. Então, e se você ia ficar feliz ou triste, exatamente. Seu pai não perguntava se você gostou do que ele decidiu. Não, ele só decidiu. Eu não era consultado, ele só recebia a decisão. Então, a gente vem de uma geração que não aprende autoridade em casa. Não aprende quem manda, quem obedece, quem dita as regras. E aí ela vem para a empresa na mesma perspectiva. Outro dia, uma pessoa que trabalha comigo foi muito engraçada. Eu perguntei a agenda do podcast do mês, né? Ela falou assim, ué, mas você não lembra da agenda? Eu falei, Anjo, eu já te pago para isso. Se eu tivesse que lembrar tudo, eu não precisava de você. Se eu tivesse que lembrar tudo, você seria dispensável. Então, assim, até o que você vai dizer, você precisa pensar. Para. Assim, isso na minha casa foi muito claro, até porque meu pai era militar. É o meu também. Então, assim, isso nós aprendemos de forma muito... E aí vem essa geração para a empresa, ela entra repetindo o modelo que ela vivenciou na casa dela. Um modelo sem hierarquia, um modelo onde ela desejava, um modelo onde ela escolhia, um modelo onde ela era consultada.
Raramente eu saía para comer fora porque a gente não tinha muito dinheiro para isso, meus pais. Mas quando saía, a gente não escolhia nem o que ia comer. O cardápio era determinado pelos meus pais. Claro. Hoje os pais são reféns dos filhos. Eles perguntam para os filhos, nós vamos comer onde? O filho decide até o restaurante. E aí, meu amor, E você se vai... tirar o celular da mão é um escândalo. O Dr. Jonathan Haidt, no seu livro Geração Ansiosa, que eu indico para todo mundo, explicou mal que o excesso de redes sociais está fazendo com as crianças, principalmente o scroll, que é você ficar passando tela, vídeos curtos, como isso está destruindo a mente dos nossos filhos, dos nossos adolescentes. Leia esse livro, eu li umas 2 vezes, tive conversas sérias lá em casa com meus adolescentes e meus pequenininhos, que eu tenho 4, 2 adolescentes, 2 pequenos, sobre isso. Então, a nossa geração, ela quer viver de um jeito, uma liberdade que não existe na prática. E às vezes eu vou ensinar isso, olha que engraçado como as pessoas são ignorantes no sentido de falta de conhecimento. Por exemplo, isso que a gente está conversando aqui, a gente poderia ser facilmente rebatido por uma pessoa falando assim, Tiago, mas eu não tenho a mesma religião que você, eu não sou obrigado... A pessoa acha que tem a ver com religião, Não, por exemplo, é sobre hierarquia, religião. tá entendendo? Não, papel de homem, papel de mulher. Ah, você que é cristão... Não tem nada a ver, é o jogo da vida, é o que dá certo. Inclusive, Milênios dando é certo. possível da gente desmontar esses discursos e essas falas a partir da própria ciência. Então, por exemplo, a psicanálise vai dizer, e a psicologia também, que para que qualquer ser humano se forme com equilíbrio psíquico, ele precisa de autoridade. O Lacan vai chamar de o grande não. Isso não é sobre igreja, isso é sobre ciência. Um ser humano que cresce sem uma voz que coloque limite, sem uma voz que coloque autoridade, ele não vai ter equilíbrio psíquico para que ele possa existir. Há papéis, isso é coisa de religião. Também não é coisa de religião. A ciência também vai dizer que um filho, para que ele tenha saúde emocional, ele precisa de uma figura, que não necessariamente vai ser a mãe, uma figura materna e uma figura paterna. Que os dois são necessários para que esse ser humano possa crescer de forma estável. Por que o pai e a mãe são necessários e por que esses papéis claros são necessários? A mãe é quem protege a vida, o pai é quem empurra para a vida. Então, isso não é sobre religião, isso é sobre necessidade biológica. Nós somos o único ser na face da Terra, o único bicho que nasce incompleto. Todos os outros bichos, depois de parido, ele está pronto. A mãe pode abandonar. Todos. A vaca, a girafa, qualquer um. O único ser humano, o único bicho na face da Terra que precisa de tutoria é o ser humano. Durante pelo menos 21 anos. Qual tutoria? De uma figura materna e de uma figura paterna. Isso é a biologia que está contando. Isso não é um discurso religioso. Então, essas necessidades, elas são muito claras e elas são inegociáveis, que é muito do que você trouxe. É do jogo da vida. E existem princípios que são inegociáveis. Ah, mas eu sou mãe solo. Eu não tenho um pai presente. Ok, o seu filho vai crescer, ele vai vencer na vida, só que sim, ele vai ter algumas questões relacionadas à sequela da ausência da figura masculina. Algumas coisas terão que ser resolvidas. É inegociável. Isso é inegociável. A minha sogra, que já partiu, foi mãe solo e uma guerreira, criou minha esposa assim, era faxineira, camelô e criou minha esposa com muita decência e tal. E aí, a gente, anos atrás, conversando sobre isso, essa questão de criar o filho sozinho, ela falou assim, Tiago, eu tive que dar meu jeito, mas olha se eu tivesse um marido e o pai presente. Se eu tivesse marido, não tinha que ser camelô, não tinha que ser faxineira. Ele estaria me ajudando financeiramente. Eu não teria as mazelas emocionais que eu tenho, de abandono, de solidão, de ficar sozinha, né? De, às vezes, querer uma pizza no sábado, não tem com quem compartilhar. Minha filha não ficaria chorando, como ficou desde os 7 anos de idade, quando o pai foi embora, pelos cantos, vendo a foto do pai e dormindo abraçado com a foto do pai. É muito sofrimento. Hoje, um pouco antes de a gente começar a gravação aqui, eu estava na apresentação da escola da minha filhinha mais nova. A minha mais velha tem 17, a minha mais nova tem 6. Então, as 2 da ponta são meninas e os 2 do meio são meninos. E eu cheguei no final da apresentação, por causa de um atraso com um portão que eu tive, na hora de sair de casa, o portão travou. Eu cheguei 3 minutos atrasado. Aí só peguei o finalzinho, ela já estava chorando, pai, você não viu o início? Eu falei, mas papai filmou aqui o final e tudo. Ou seja, só porque eu não estava, a apresentação toda já machucou. E a criança que não teve o pai nunca,
Vai falar que é normal? Bom, algum problema ou interno ou até externo para a sociedade esse ser humano provavelmente vai dar, ou não? Com certeza. Pela sua experiência profissional. Não, ele vai trazer mazelas e sequelas. Eu falo que o exemplo é esse daqui, ó. Você imagina esse dedo aqui. Ele é necessário. Ah, mas eu perdi, teve um acidente, eu perdi. Mas ele era necessário. Eu vou pegar o copo para beber água, ó, esse dedo vai fazer falta. Ó. Se eu não tenho, eu vou morrer de sede? Não, eu vou me organizar para beber. Mas percebe que eu tenho mais dificuldade sem o dedo? Bom exemplo. Então não adianta. Se esse dedo está aqui, ele tem uma função. Sem ele, eu vou passar dificuldade. Não quer dizer que eu vou morrer de sede, mas eu vou ter mais dificuldade que você. Eu vou ter que me organizar e toda a minha mão vai sofrer para se reequilibrar com a ausência desse dedo. Então, essas figuras são necessárias, senão não existiriam. A natureza, de novo, se você quer sair fora do discurso religioso, a natureza, ela nos conta. Se nós nascêssemos prontos e fosse dispensável a figura da mãe e do pai, nós seríamos como todos os outros bichos. O bezerrinho ele não precisa da vaca e muito menos do boi a vida inteira. E nem durante 20 anos e nem durante 3 anos. Pariu, pode ir embora. O único bicho que precisa do pai e da mãe é o ser humano. Por quê? Porque nós nascemos incompletos. Nós nascemos absolutamente vulneráveis. Se você pôr um bebê aqui e sair fora, daqui algumas horas ele já morreu. Ele precisa. Então, não há, isso é inegociável, isso não é discutível. E o que nos diferencia de todos os outros bichos, né, de todos os outros animais, é que o Homo sapiens é justamente o nosso diferencial que a gente pensa. Então, que desperdício de vida é você viver por um instinto animal e nunca aprender a pensar. Porque você tem a capacidade, né? Deus nos fez assim com a capacidade de pensar, e eu conheço muita gente, André, você deve conhecer, que vive sem pensar. E o mínimo de pensamento, por exemplo, pensamento crítico. Né? Uma pessoa vem e me conta uma fofoca de você. Né? O que, se eu fosse levar para o lado teológico, para o lado da Bíblia, já seria um erro, um pecado, porque nós não devemos falar mal, caluniar, levar informações um dos outros. Tem um versículo que diz: 6 coisas Deus odeia, a 7ª ele abomina, ele vai dar as costas para você. Quem joga briga entre pessoas, quem semeia contenda entre irmãos, está assim na tradução original. Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas não têm mais pensamento crítico. Ou seja, você está falando que todo animal nasce pronto, a gente nasce incompleto. E uma das funções dessa tutoria, o pai e a mãe, começando com o pai e a mãe, e depois de pessoas que entram na tua vida, te mentoreando, te ensinando, desde professores da educação básica até outras pessoas que vão entrar na sua vida, é te fazer pensar, aprender a pensar. Então, alguém me traz uma fofoca sobre você. A maioria das pessoas só escuta com prazer, porque a emoção toma, André fez isso e tal, e já está pensando para quem vai passar. Uma pessoa que tem um mínimo de pensamento crítico fala assim: primeiro, por que essa pessoa está me contando isso? Qual é a intenção dela? Segundo, qual é a fonte? Você viu? Não me contaram. Peraí, desculpa, é que eu tenho uma vida feliz, tenho uma família para criar, tenho um instituto de educação aqui para tocar. Você quer que eu pare minha vida, escute uma história que te contaram, ou seja, não tem fonte nenhuma. Boa. Que está manchando a imagem de uma pessoa pública. Você quer que eu... Não estou entendendo. Se você tiver o mínimo de pensamento crítico, você não escuta. E muito menos passa para frente. Aí, se eu falo isso, a pessoa fala: viu, de novo está citando Bíblia. Mas tem a ver também com convivência social, com inteligência. Não é só com questões bíblicas, com princípios, né, milenares, como eu chamo. Mas é uma questão de convivência social, de inteligência. Por que eu vou passar uma informação que... É por isso que fake news pega rápido. Porque as pessoas não têm pensamento crítico, nem vem a fonte. A notícia é um absurdo e ela está compartilhando com todo mundo. Espalhando. O que você acha que a pessoa pode fazer para melhorar o seu grau cognitivo ou o seu padrão de pensamento, sua mentalidade, como você chama? Tiago, nosso cérebro ele foi evoluindo ao longo do tempo, né? da história, desde Neandertal. Então, nós poderíamos dizer que nós temos 3 cérebros, entre aspas, ou 3 perspectivas. Nós temos o cérebro reptiliano, nós temos o cérebro límbico e nós temos o neocórtex, o córtex pré-frontal. O reptiliano é responsável pelas ações, luta e fuga. É o instinto. É o instinto. Tá. O límbico pelas emoções. E o neocórtex foi a última camada que a gente adquiriu pelo raciocínio. A grande maioria das pessoas só usa o reptiliano e o límbico.
A grande maioria das pessoas não pensam. Uau. Ou agem como bichos, ou agem pela via das emoções. Foi muito interessante, eu fui agora na Europa e eu queria muito conhecer a Pietà, que eu acho maravilhosa aquela escultura. E aí, quando eu voltei, eu falando isso em terapia com a minha psicanalista, e ela falou assim, você chorou lá na Pietà? Eu falei, não, você acredita? Eu queria muito ter chorado, mas não foi a sensação. Eu tive uma sensação de êxtase, mas que não passou pela via da emoção. Ela falou assim, a sua experiência foi muito mais intensa, porque ela foi extremamente racional. As emoções turvam a nossa razão. Muito cuidado com as emoções. Quando eu estou emocionado, eu não estou raciocinando. A grande maioria das pessoas e a grande maioria das decisões, eu gosto muito dessa teoria do cérebro trino, porque ela é muito fácil de entender e as pessoas se veem nela. A grande maioria das pessoas decidem ou pelo reptiliano ou pelo límbico. Perceba, seu filho faz uma situação. Eu digo, por exemplo, em relação à surra, bater em criança. André, é certo bater, é errado bater? Não sei. Eu vou te dar uma fórmula. Seu filho fez um negócio errado hoje, espera amanhã. Se amanhã você continuar com vontade de bater. Se você bater hoje, você vai bater com raiva. É sobre você, não é sobre a criança. Ou você vai bater num mecanismo de luta e fuga por punição. Se isso chegar à sua razão e você entender que essa punição física faz sentido no outro dia, aí você toma essa decisão. A maioria das decisões deveriam passar por aí. Não deveriam passar nem pelo mecanismo de luta e fuga ou pelo reptiliano, nem pela emoção. Elas deveriam passar pela razão. Eu diria que nós estamos perdendo muito. Você foi muito feliz na sua fala. Os outros animais, eles nasceram prontos, mas eles não nasceram com a capacidade de raciocínio. Essa foi o grande plus que Deus nos deu. Deus, é como se Deus dissesse, né? Se é que a gente pode dizer isso. Vocês vão nascer totalmente despreparados. Vocês vão demorar um tempo para estarem preparados. Mas, em compensação, eu vou dar para vocês um upgrade que eu não dei para ninguém. Eu vou dar a capacidade de pensar. A grande maioria não está usando o upgrade que Deus deu. A grande maioria está decidindo via emoção ou via luta e fuga. Esse não é o nosso melhor caminho. A gente se aproxima muito de um animal quando a gente faz isso. Tem uma frase que eu gosto muito que é: qual é a vantagem de quem não lê livros sobre aquele que é analfabeto e não sabe ler? Ou seja, você sabe ler, é alfabetizado, mas não lê. Qual é a diferença que tem entre você e aquele que não sabe ler? É a mesma diferença de quem tem o poder de pensar, mas não pensa. Você é homo sapiens, você pode fazê-lo, mas não faz, não usa. E quando você estava falando, eu estava lembrando de um dos maiores conselhos empresariais que eu recebi na vida. Eu estou muito no meio dos negócios também, né? Não só na parte da espiritualidade, mas muito nos negócios. E eu converso com grandes empresários. Quando eu digo grande, a gente tem 20 mil funcionários, tem faturamento, né, grande, que dá muitos empregos, ajuda muita gente. E uma vez eu estava conversando com uma das grandes mentes de negócio do país, e eu estava fazendo uma pergunta sobre empresa, ele falou assim: Thiago, você sabe que para você ser um grande empresário, para você ter um negócio que funciona, você tem que pensar. Eu falei, mas a pensar eu penso. Ele, não, pensar é entender como as coisas funcionam. A maioria dos brasileiros vai lá, abre o CNPJ, porque viu outra pessoa vendendo chinelo também, fala, vou vender, aí já vou montar um MEI aqui. Aí, peraí, mas você entendeu de onde está vindo esse chinelo? Por quanto se compra? Qual é a margem? Qual a logística? Qual a logística? Vai vender onde? O ponto que ele está vendendo, às vezes, tem uma saída maior, no seu ponto não terá. Se você monta um negócio sem pensar, ou seja, entender como funciona, já começou mal. E as pessoas casam sem pensar. Quem conversa coisas do tipo, qual o seu temperamento? Quando você fica com muita raiva, você faz o quê? A pessoa, o noivo lá, quase dá na cara da mãe e ela acha, não, mas comigo ele vai ser muito gentil. Exatamente. A pessoa não pensa, não? As pessoas maternizam sem pensar e paternizam sem pensar. Esses dias eu estava num avião, eu vi duas mulheres comentando atrás de mim. Nós estávamos pousando em Uberlândia, uma falou para a outra, nossa, eu estou chegando agora às 7 horas da noite, ainda vou ter que cuidar dos meus filhos. Eu até olhei, ué. Eu pensei, quando você decidiu que você ia ser mãe, você não imaginou que era um sacerdócio? Que é 24 horas envolvido com isso? Você imaginou que tinha um botão de liga e desliga, aí a hora que você quer tirar foto, você liga, quando você está cansado, você desliga? As pessoas decidem sem raciocinar, sem pensar, que foi bem o que você disse.
Sem entender como as coisas funcionam. Funciona assim, ser pai, ser mãe. Maternidade. O Winnicott, Donald Winnicott, que é um psicanalista fantástico que vai falar muito sobre infância, ele fala assim, paternizar e maternizar é dar um passo para trás na sua vida. A barriga cresce para frente e você anda um passo atrás. A sua vida vai parar por alguns bons anos e você precisa estar disposto a isso. Tem mulher dando à luz e daqui 30 dias querendo sair, querendo passear, querendo viajar. Amor, você não pensou nisso quando você foi ser pai e mãe? Ai, filho, dá muito trabalho. Dá! Você não pensou nisso? Você não sabia que dava? Você achou que era um telefone que você compra, liga, desliga, carrega, descarrega? E aí é bem o que você falou, as pessoas tomam decisão sem pensar e sem entender como as coisas funcionam. Toda decisão deveria passar por antes essa reflexão, como as coisas funcionam. Você está me lembrando uma vez que um casal amigo, a esposa, né, veio conversar comigo, com a Janine, assim, no particular, a gente estava numa viagem de casais amigos. Ela falou assim, não tem como vocês conversarem com o fulano, não, que é o marido dela, né? É porque, assim, por exemplo, a gente está aqui na viagem, aí ele quer fazer sexo quase todo dia e tal. Aí a Janine, minha esposa, riu e falou assim, é porque se casa para isso, né? E quando a gente viaja, a gente viaja para... Vai ter que fazer, né? Então, assim, ela estava reclamando do óbvio. Digo assim, gente, os casais viajam justamente para ficar longe dos filhos um tempo. Exatamente, para fazer sexo, inclusive, que a gente viaja. Você não entende como funciona a vida? Agora, um assunto que eu queria muito escutar de você é o seguinte. A gente sabe que não consegue mudar as pessoas, né? Não. E as pessoas vão continuar do jeito que são. Então, você sabe como as pessoas são. Eu chamo de emoções primitivas, né? A inveja, a comparação. As pessoas são orgulhosas, as pessoas são reativas. Né? Tem um versículo bíblico que diz... a palavra branda desvia o furor. Ou seja, geralmente a pessoa vem furiosa, mas se você... querido, eu já acalmei muito hater assim. Eu não respondo hater, não, mas... quando eu percebo que a pessoa não necessariamente está me atacando, mas está meio agressiva, eu falo, seja bem-vindo ao meu Instagram, eu acho que você entendeu errado. A pessoa, querido, a pessoa já maneira também. A palavra branda desvia o furor. Então, por quê? Quando você começa a entender que as pessoas são assim, tem inveja porque você está se destacando, tem ciúme porque você tem um novo amigo, e antigamente só ele era seu amigo, que as pessoas nem te conhecem pessoalmente, só pela internet já estão desejando teu mal. Tomara que esse avião caia. Ela se achando, lá, de novo, viajando. As pessoas são assim. Então, a gente fica chateado por coisas que são previsíveis. As pessoas não vão mudar, elas são assim. A gente que deveria aprender como lidar com gente. Vamos falar um pouquinho disso? Como você acha que nós temos que nos treinar ou sermos treinados para lidar com pessoas? Tiago, já que elas não vão mudar, já vão. são previsíveis. Já vai vir inveja, vai vir problema, vai vir ódio, vai vir confusão. A gente não pode ser permeável. Nós não devemos permitir essa permeabilidade em relação ao outro, senão a gente vai sofrer o tempo todo, especialmente nós que estamos expostos. Se você não está disposto a jogar o jogo da exposição, de entender que as pessoas vão opinar sobre tudo, e elas vão opinar sobre tudo. Ai, tá muito gorda, aí você emagrece. Agora tá muito magra, agora tá isso. Ou seja, ninguém nunca está satisfeito com nenhuma perspectiva. Como que eu me torno permeável à opinião do outro, ao que o outro acha, ao que o outro tenta me ofender, ao que o outro fala? Qual é a receita da permeabilidade? É você entender que o que o outro diz não é sobre você, é sobre ele. Não é sobre mim. Para de levar para o pessoal, porque não é sobre você. Quando alguém diz, tomara que esse avião caia, ou quando alguém, por exemplo, que é o atual comentário, né? Vão lá e fazem comentários nos meus posts. Emagreceu demais, está muito feia, não deveria ter emagrecido tanto, deve estar usando caneta, não sei o que, não sei o que. Não é sobre mim, não é sobre o meu corpo, nem é sobre a minha magreza. É sobre o que eu gero em você. Eu te incomodo porque a sua vida está estática, porque você não cresce, porque você não tem coragem de cuidar da sua saúde. As pessoas falam, André, como que você se protege de comentários? Se você fizer esse exercício, isso vale para todo mundo e para a vida. Dica de ouro. Tudo que disserem a seu respeito não é sobre você, é sobre o outro. E aí eu olho para aquilo e digo, ele vai se virar com a vida dele, com o que ele pensa, com os desejos dele, com o que ele deseja para mim, que seja bom, que seja ruim. É sobre ele, não é sobre mim. Se a gente não faz isso, a gente fica muito vulnerável. E aí a gente fica perdido, porque você imagina. Agora ela deveria fazer isso. Agora ela deveria fazer aquilo. Agora ela deveria pensar assim. Agora ela deveria se vestir assim. Aí eu adoeço. Claro. E, de novo, e também, né?
E aí você disse muito bem sobre abrandar o furor do outro, né? O outro, ele dá o que ele tem. Eu gosto muito de uma cena de Jesus, eu digo que a Bíblia é o melhor livro de comportamento humano e eu vou insistir nisso, que eu já li. É o manual de vida do ser humano. E olha que eu já li muito livro. Esqueça a Bíblia como um livro teológico se você não quiser ver por essa perspectiva. A Bíblia é o melhor livro de manual de comportamento humano que eu conheço. E eu gosto muito de uma cena que é da hemorroísta, né, da mulher com fluxo de sangue, quando ela toca em Jesus. Para mim, o que me chama atenção naquela cena não é a mulher, não é a doença dela, não são as pessoas, não são os discípulos. É o que Jesus diz quando Pedro fala para ele, mestre, claro que alguém te tocou. Tem milhares de pessoas te tocando. E ele responde, alguém me tocou diferente, porque eu senti que de mim saiu virtude. Quando as pessoas te tocam, o que sai de você? Essa é a grande questão. Meu amigo, você pode vir com qualquer comentário a meu respeito. De mim só vai sair virtude. Porque eu dou o que eu tenho. E você dá o que você tem. Você dá a sua amargura, você dá a sua crítica, você dá o seu desejo ruim, você dá a sua inveja, você dá o seu ciúme. Quando as pessoas tocam em você, o que sai de você? De mim vai sair virtude. Aí de você, o seu hate, o seu comentário, a sua inveja, a sua crítica, aí é sobre você e sobre os seus conteúdos. Até porque, matematicamente, pelas estatísticas, você vai continuar onde está e o hater vai continuar exatamente onde está. Nada vai mudar. Você vai continuar na TV, dando entrevista, ele vai continuar lá te chamando disso e daquilo. É sobre isso. Não precisa perder a paciência, porque os papéis vão continuar exatamente como estão. Mas nessa linha de pensamento de cada um daquilo que tem uma passagem bíblica que me chama muita atenção, que é o primeiro milagre de Jesus em Caná da Galileia, quando ele transforma água em vinho. Já era o terceiro dia de casamento, naquela época comemorava-se por dias, servindo o vinho era a atração da festa, né? E aí Maria procura Jesus e fala, acabou o vinho, né? E aí Jesus vai fazer o famoso milagre de transformar a água em vinho. Quando o mestre Sala vem provar, ele fala, ué, todo mundo serve o primeiro o melhor vinho, porque o pessoal, né, prova, nossa, vinho maravilhoso. E depois do terceiro dia, que você não está sentindo mais o gosto de nada, serve qualquer coisa, serve sangue de boi, né? E aí o mestre falou assim, mas vocês deixaram o melhor vinho para o final. Então, você teve aquele debate teológico que Jesus fez o melhor vinho se ninguém estava sentindo mais gosto de nada de já estar 3 dias na festa. É porque cada um daquilo que tem. Porque Jesus ia fazer um negócio ruim se ele não sabe fazer nada ruim. Boa. Então, ele fez o melhor vinho porque ele só faz o melhor. Não tem a ver com a situação das pessoas, tem a ver com quem ele é. Exatamente. E o que sai dele, né? Então isso vale muito para você que está em casa. O que sai de você, independentemente das pessoas que estão à sua volta. E se você for perceber, é tão engraçado, 2 pessoas olham para você. Um te inveja, fala mal, te maldiz. Outro diz, eu quero ser como esse cara, eu quero crescer, eu vou aproveitar Muito tudo bom. que ele escreve. Muito bom. Gente, é tão interessante. Você é uma referência para mim, Joel é uma referência. Tantas pessoas que eu assisti durante tantos os últimos anos. Privilégio. E todo tempo eu olhava e tentava aprender. Eu falava, vou ver o que ele está fazendo, vou ver o que ele está falando, deixa eu ver o que ele está estudando, deixa eu ver o que ele está lendo. Em nenhum momento eu olhei para pensar em crítica. André, porque você é boa? Não, não é porque é boa, é porque é o meu conteúdo, é porque eu sou assim mesmo. Eu não perco tempo olhando a sua vida para meter o pau em você. Se eu olhar para a sua vida, porque tempo é algo muito precioso, porque é uma vez perdido, você não recupera. Verdade. Se eu gastar um tempo para olhar para a sua vida, você pode ter certeza que vai ser para aprender sobre você. Jamais foi sobre falar mal de você. Eu acho interessantíssimo alguém tirar um tempo para olhar, para escrever, para falar mal. Assim, você está gastando um tempo que vai ser precioso, que você deveria estar usando a seu favor, meu amigo. Eu não diminui nada. A vida isso. já é tão curta. A gente não consegue aprender tudo que tem que aprender numa vida. Como é que a gente vai perder tempo fazendo algo que não dá nenhum tipo de retorno, né? E só antes do Wesley perguntar, a audiência deve estar lá em cima. Porque o Wesley, quando quer fazer pergunta, sabe o que é, né, Rony? É para aparecer, sabe? Aí a audiência deve estar lá em cima. Mas antes, deixa eu só anunciar meu novo livro. É isso aí, eu quero aproveitar para dar um recado para você. O jogo da vida. Isso aí. O que o futebol pode nos ensinar sobre vida e negócios. Futebol é o esporte que movimenta mais de 4 bilhões de pessoas no mundo. Todo final de semana enche estádios no mundo inteiro. Um faturamento multibilionário. Uma criancinha nasce e já ganha uma bola de futebol. O que isso pode nos ensinar? Quais são os princípios, as regras que deram certo nesse esporte e a gente pode levar em consideração para a nossa vida? Nesse livro, eu falo abertamente sobre você decidir
a sua escalação em campo. Em que posição você vai jogar? Você tem um técnico como todo jogador tem? Ou você está tentando a vida sem orientação e sem estratégia de fora? Você sabe lidar com o banco de reservas? Ou as suas emoções te descontrolam quando você não é o principal? Você sabia que o jogador tem treino infindável? Acabou de ganhar o jogo no domingo, na segunda já está no treino de novo? E a gente sempre querendo um dia de folga? Existem muitas coisas que o futebol nos ensina. Um livro fácil de ler, diagramação que faz com que um jovem, um adolescente, leia em um dia, 2 dias. Você que às vezes nunca leu um livro, você vai lê-lo rapidamente. É um livro para quem está começando a vida, para quem precisa tomar decisões sérias, para quem está perdido em alguma área, para quem é jovem, adolescente e quer, através das analogias do futebol, descobrir como se faz negócios e como se vive melhor essa vida. E principalmente, você que está começando o seu primeiro negócio, não fique perdido, não fique desorientado. Esse livro aqui é uma bússola. Jogo da vida. Assim como o jogo de futebol é ganho em campo, com a bola rolando, mas tem regras. Se você fizer falta, você leva cartão amarelo, pênalti, você pode levar um vermelho. Se fizer gol, mesmo sendo Cristiano Ronaldo, se tiver impedido, vai ser impedimento, o gol não vai valer. Existem regras na vida e esse livro vai te revelar tudo. Está disponível agora, você precisa adquiri-lo e eu te incentivo a dar um de presente. A gente negociou com a editora, eu abri mão de receber os direitos autorais para poder vir muito barato para você. É um livro que custa 40 e poucos reais. Você pode dar de presente e mudar o futuro de alguém também. Paz e prosperidade. O Especialista em Pessoas é o nosso best-seller. Também, deixa eu assinar para você. Também já vou deixar. Eu adoro seus livros, inclusive. O Especialista em Pessoas, gente, eu indico para quem quer aprender a lidar com todo tipo de gente. O subtítulo é Soluções Bíblicas Inteligentes para lidar com qualquer tipo de pessoa, inclusive com a sua sogra. Que eu ensino. O Arley está me contando várias dificuldades que ele casou agora. Inclusive com o Arley. Não, ele está... Ó. E esse aqui é o Princípios Milenares, que é um livro que eu falo sobre princípios bíblicos que dão certo há milênios. Muito legal. E apesar de não ser um livro religioso, é um livro que faz a gente modelar muito o nosso comportamento. Eu falo do princípio da maturidade aí, o princípio da pacificação, que foi uma coisa que Jesus nos ensinou muito, porque se depender de você, tem de paz. Eu sei que está implicando, mas deixa para lá. Né? Até li um livro recente da Mel Robbins, Let Them, a teoria do deixa para lá, que as coisas vão se resolver, e se você entrar num problema que não é teu, você faz uma bola de neve na tua vida que não era para você. Então deixa para lá, sabe? Na verdade, é uma teoria de Jesus. Assim, se possível, se depender de você, tenham de paz com todos. Aliás, bem-aventurados os pacificadores, porque eles verão a Deus, herdarão a terra. Então, é importante a gente praticar alguns princípios, eu explico nesses livros. Você é profícuo na escrita, né, Tiago? Você escreve muitos livros Eu gosto muito. Eu escreve tenho quantos prazer livros em escrever. por ano? Eu procuro escrever um por ano. No meio da pandemia, eu fiquei 2 anos sem publicar porque o mercado estava incerto. Aí o Especialista em Pessoas estava publicado, ele vendeu mais de 1 milhão de cópias de livros físicos, né? A gente nem conta os Kindle e essas coisas, que aí dá bem mais. Só na pandemia. E aí depois eu lancei o Princípios Milenários e agora o Jogo da Vida. Mas geralmente eu estou lançando um por ano. Estou escrevendo um livro novo já, que se Deus quiser sair em 2027. Livro é gostoso mesmo de escrever. Eu adoro. Wesley, tem pergunta. Uma breve pausa na nossa programação para lembrar do Método Destiny. A escola mundial de princípios milenares. A única. Você entra para aprender 12 princípios que dão certo há milênios e sai uma raridade. Uma raridade está sempre exposto porque vale muito e tem fila, não só para olhar, mas para comprar. Você precisa ser uma pessoa rara, uma pessoa que tem paz e prosperidade por dentro. Isso só é possível através da sabedoria que dá certo há milênios. Eu te convoco para o próximo Método Destiny. Nós vamos deixar aqui as datas, o link para você fazer parte, encontrar a cidade mais próxima de você, a data que melhor te atende, porque eu e os professores do Instituto Destiny estamos preparados para, durante 2 dias, fazer uma imersão que vai mudar completamente o seu destino e para muito melhor. Método Destiny,
te vejo lá. Doutora, você estava falando que o que sai das pessoas, o que sai de você quando as pessoas te tocam. Mas como que a pessoa pode se blindar se ela está no meio de um ambiente que só tem pessoas tóxicas? Por exemplo, se eu caminho com pessoas tóxicas, logo serei uma pessoa tóxica. Como que eu posso me blindar em relação a isso? Porque eu me transformo naquelas pessoas que estão ao meu redor. Não tem nada a ver com a nossa empresa aqui, né? Não é uma... Não, né? Não. O jurídico está assistindo. Você sabe que o jurídico está assistindo. Não. Ah, Não tem tá. nada a ver. É o pessoal nos comentários. Ah, sim. Na verdade, eu não me torno o ambiente, não. Eu só me torno o ambiente se eu estiver permeável ao ambiente. Eu preciso ter a minha própria personalidade, eu preciso ter as minhas questões e não permitir que o ambiente me influencie. Eu preciso ser o que eu sou, independente do ambiente que eu vivo. Eu comparo muito isso ao Césio 137, né? Que é aquele acidente que aconteceu em Goiânia. As pessoas chegam lá, veem aquele pó azul, o pó era bonito, era brilhante, e o que elas fazem? Elas resolvem tocar. E aí, sim, elas se contaminam e o Césio começa, ao longo dos dias, destruir a vida delas e até matar. Pessoas tóxicas, em geral, são brilhantes. Narcisistas, gente com traços psicopáticos ou pessoas tóxicas do dia a dia. Você faz a escolha se você quer tocar e permitir que esse conteúdo te contamine, e te corroa e te mate por dentro. A gente vai sempre andar cercado de pessoas tóxicas, ou assim, sempre em algum ambiente que você tiver, vai ter alguém com um comportamento que não é aderente àquilo que você escolheu para a sua vida. Mas escolher que aquilo entre para dentro de você ou não é uma escolha sua. Eu estar num ambiente, eu escolher os ambientes perfeitos para que eu não me contamine, isso nunca vai acontecer. Então, por exemplo, eu vou estar em lugares onde mulheres têm princípios diferentes do que eu acredito, mas aí eu não posso permitir que aquilo passe para dentro de mim, senão eu estou perdida. Aí eu viro uma espuma, eu pego uma esponja, pego tudo que está ao meu redor. Eu sempre falo, né? As crianças são esponja, por isso que a gente tem que ter muito cuidado com quem a gente fala com nossos filhos, porque eles vão simplesmente absorver, né? Mas na fase adulta, o certo era a gente ter filtros. Ou seja, isso entra, isso não entra, isso não passa. E as pessoas não têm esses filtros, na maioria das vezes. Elas acabam absorvendo tudo. Alguém te xinga, você guarda no coração. Alguém diz que você é feio, você guarda no coração. Alguém diz que você não presta, você guarda no coração. Lugar de lixo é na lixeira e você está guardando no cofre da alma, que é o coração. Então tem que ter cuidado com o que você coloca para dentro, né? E ter personalidade, né, Tiago? A gente não pode viver no efeito manada, né? Você está num ambiente, está todo mundo fazendo, você vai fazer também? Aconteceu agora há poucos dias uma situação de uma influencer que foi vaiada no Maracanã. Incrível. Uma pessoa começa e aí todo mundo faz. Se todo mundo está tacando pedra, você vai tacar pedra também. Você não tem personalidade. Sua capacidade de pensar, ela evaporou. Você não tem senso crítico. Todo mundo começou a falar do Tiago, eu vou falar também do Tiago. É efeito manada. O mínimo que se espera de um ser humano maduro, e aí a gente volta para o ponto A lá da nossa entrevista, é que a gente tenha personalidade. É que eu não reaja de acordo com o meu ambiente. Porque senão nós vamos viver na barbárie. Daqui a pouco alguém começa a matar e está todo mundo matando. Alguém começa a falar mal, está todo mundo falando mal. Alguém começa a vaiar, todo mundo vaia. Eu teria muitos exemplos para falar sobre isso, porque eu acredito que a maioria das pessoas, por não construir esse pensamento crítico, essa personalidade, a maioria das pessoas não tem autoconhecimento, que é um assunto que eu quero que você aborde. Assim, quem eu sou, quais são as minhas fortalezas, minhas fraquezas, o que eu posso, o que eu não posso, o que tem a ver com a minha identidade e o que eu tenho que negar, apesar de financeiramente ser interessante, mas não é para mim, porque não bate com meus valores ou porque mancha quem eu sou, não tem a ver com quem eu sou, com quem eu acredito. Então a gente está numa geração frágil, porque tudo que você está explicando, deveria ser assim, é ótimo, mas para ser assim a pessoa tem que ter personalidade. A maioria não tem. Não pode ir com a manada, a maioria vai. Por exemplo, tem época de política. Por que você acha que um político até paga para sair em primeiro lugar nas pesquisas, se não é verdade, se ele não está em primeiro lugar nas pesquisas? Por que você acha que isso acontece? Exatamente. Porque o público, em geral, vai votar em quem está em primeiro. Ele sabe que vai levar essa manada com ele, né? Porque muita gente está só esperando. É o quê? Para bater, eu bato. É para votar, eu voto. É para fazer o quê? A maioria das pessoas precisa de alguém dando um comando. Elas não têm essa autoliderança.
Então, já que a gente entrou nesse assunto, fala um pouco sobre essa questão de autoconhecimento, autoliderança, até que ponto isso é necessário para o ser humano ter identidade, ter sua própria personalidade. É mais do que importante, é imprescindível, né? Eu falo que o nosso grande desafio nessa vida é nos conhecer. No Oráculo de Delfos tem lá a frase, né? Imagina, Oráculo de Delfos. Talvez fosse o monumento mais importante da antiguidade. Ele podia ter qualquer frase lá. E a frase que ele tinha é: conhece-te a ti mesmo. A Bíblia vai falar sobre isso também o tempo todo. Sobre esse esforço que a gente precisa ter em se conhecer. Se tem um tempo que a gente deveria gastar na nossa vida, é sobre olhar para nós. Nós somos um território com muita potência, desde que eu conheça esse território. Porque à medida que eu conheço, eu vou tomando posse. Aquilo que eu não conheço, eu não tomo posse. Por consequência, eu não vou tirar nada daquilo dali. Autoconhecimento é uma condição imprescindível. Isso você falou. As minhas limitações, as minhas forças, todos temos limitações. Nós não somos perfeitos, nós não temos tudo o que a gente vê. Você deu bem a analogia do futebol. Às vezes eu sou um bom zagueiro, às vezes eu sou um bom centroavante, às vezes eu sou um bom goleiro. E a grande graça está na somatória disso tudo. Na minha empresa, eu sou excelente de palco e eu tenho consciência disso. Eu gosto muito de estudar, eu tenho facilidade de transmitir conhecimento, mas eu não sou boa de administração. Eu não gosto de números, eu não gosto do jurídico, eu não gosto da contabilidade. Então eu preciso ter quem faça isso. Exatamente. André, como que você chegou nesse ponto? Me conhecendo. Sabendo quem eu sou, sabendo até onde eu posso ir, sabendo do meu potencial, daquilo que é a minha força e daquilo que não é a minha força. Autoconhecimento é imprescindível. Quando a gente tem autoconhecimento, a gente não negocia. Não negocia a nossa personalidade, não negocia a nossa identidade. Não vai com qualquer um. Quem eu sou, o que eu quero, o que eu não quero. Eu falo que autoconhecimento, a gente deveria começar por essas duas perguntas. Se você acha autoconhecimento algo complexo, comece por essas duas perguntas. O que eu quero e o que eu não quero. Em tudo na vida. Meu casamento, o que eu quero e o que eu não quero. Na minha vida profissional, o que eu quero e o que eu não quero. Na minha vida financeira, o que eu quero e o que eu não quero. Se a gente responde essas perguntas, a gente já dá um grande salto em autoconhecimento. E a gente não negocia princípios, não negocia valores, não negocia identidade. Você falou sobre questões financeiras, inclusive propostas, né? Que às vezes a gente vai dizer não para algumas delas. Hoje, eu recebo inúmeras propostas e eu estou no momento exatamente do não. Coisas que fazem sentido com a minha vida, coisas que fazem sentido com a minha existência. E isso o que me trouxe? O autoconhecimento. Por exemplo, eu quero poder vivenciar algumas situações, eu quero poder aproveitar a minha casa, eu quero poder aproveitar o tempo com os meus filhos, tem algumas coisas que eu quero estar junto com os meus filhos. Isso eu precisei responder. Se eu não faço isso, eu aceitaria algumas propostas que me deixam distantes do meu propósito de vida. Então, o autoconhecimento, ele é imprescindível. E eu acho impossível você conseguir se conhecer se você não se dedicar a isso. O tempo que você leva olhando para a vida dos outros, você perde tempo de olhar para a sua própria vida. Autoconhecimento precisa ser matéria do dia todo. Às vezes eu falo isso com as pessoas, eu falo, como é que você tem tempo de se preocupar com isso? André, você viu o que fulana está fazendo? Não vi, eu estou muito ocupada comigo. Exatamente. Eu estou muito ocupada comigo. Eu acordo pensando questões e ponderando o tempo todo e olhando sobre mim, porque eu preciso entender as minhas potências e entender o meu território. Então, o autoconhecimento é uma matéria que precisa ser o tempo todo vista na nossa vida. Só assim a gente cresce. E no meu caso, assim, da espiritualidade, quando alguém vem me contar o defeito ou o erro de alguém, eu falo assim, querido, eu estou resolvendo tanta coisa minha com Deus ainda, que eu não tenho nem tempo para saber do erro dos outros. Deixa eu resolver os meus com Deus. Exatamente. Então, a gente tem... As pessoas são assim, né? Elas têm a tendência de sempre... nesse livro novo que eu estou escrevendo, vai sair só em 2027. Eu tenho um capítulo que eu falo sobre sentença desproporcional, que sempre existiu. Esse livro, eu provo que pessoas sempre foram assim. Que muita gente fala assim, a nossa geração está terrível, né? Se você derruba o copo ou mata alguém, nos comentários é a mesma sentença. Chama o tribunal do crime, mata, cancela esse cara. Então, ou seja, o cara que derrubou o copo ou que cometeu um crime. Cancela o CPF e tal.
essa sentença desproporcional sempre teve. Ou seja, lá em Gênesis, Caim matou Abel porque Abel deu uma oferta melhor do que ele. Uma sentença desproporcional. Abel matou alguém? Não. Roubou alguém? Não. Mexeu com a família? Não. Por que morreu? Porque eu não gostei do que você fez. Vou te matar. Então, sempre teve. Os irmãos de José o venderam para o Egito também em Gênesis. Ou seja, lá no início. A gente está falando do início do mundo. Porque ele tinha um sonho. E aí tem um verso que diz assim, que os irmãos dele olharam para ele, eram pessoas espiritualizadas, lembrando que eles são os patriarcas, né? Eles olharam para José vindo e falaram assim, lá o sonhador vindo, ó. Vamos matá-lo para ver no que dará esses sonhos. Ou seja, só porque o menino tinha 17 anos na época, sonhava, era visionário, ele falou assim, vamos matar para ver se vai acontecer. Olha como é que a sentença é desproporcional. Só que a internet agora, ela trouxe o poder da gente ver ao vivo e a cores e 24 horas todas essas mazelas que as pessoas vomitam o dia todo. Inveja, quero que você morra, te odeio, nunca te vi na vida, quero teu mal, etc, etc. Como a gente pode usar a psicanálise, o autoconhecimento e toda a expertise que você tem, a sua experiência, para a gente se blindar, né? Você já falou muita coisa. Você tem que saber quem é você tem que saber que se trata da outra pessoa e tal. Mas tem alguma dica do tipo... Coisa que eu faço, por exemplo. Eu não fico vendo rede social. Mas por quê? Porque eu leio especialistas, gente de Harvard, de Stanford, que explica que você, além de estar perdendo tempo, você está pegando uma informação que não é precisa, está enchendo o teu cérebro com violência, com fofoca, com coisas que você não precisa, vai ter uma obesidade ali de informação e você está perdendo simplesmente a capacidade de raciocínio, de pensamento e tempo para produzir. Qual a outra dica mais prática que você daria para a pessoa se blindar dessas coisas? Se esse problema, essa inveja, essa sentença desproporcional vier de perto, no caso de familiares, amigos, vizinhos, ou vier da internet? Primeiro que a gente precisa proteger a nossa energia. Chame isso de energia, outras pessoas vão chamar de outro nome. E você falou muito bem, por exemplo, rede social. Eu não leio comentário, desde o início. Meu filho uma vez leu comentários, passou a noite sem dormir. Eu falei, para que você está lendo? Eu não leio mesmo. Não. Pode comentar qualquer coisa que quiser nos meus posts. Eu dificilmente vou ler, porque isso arrebenta, tira a minha energia. Então, existem comportamentos, existem pessoas. Agora, eu digo assim, André, como que eu estou num ambiente, por exemplo, familiar, e eu vou me proteger disso? Eu falo que tem 3 níveis de diálogo, e a gente deveria exercer isso na vida, com as pessoas. O que mais acontece às sentenças desproporcionais? Isso envolve, em geral, relacionamentos. Sejam no trabalho, seja na sua família, seja em qualquer lugar. Como que eu me blindo para que a sentença desproporcional nem chegue a mim? Existem 3 níveis de diálogo. O problema é que a gente confunde e a gente usa o 3º nível com todo mundo. Como que eu protejo a minha energia? Primeiro nível de diálogo, conversas superficiais. Então, você vai olhar para esses 3 níveis e vai dizer assim, com quem e com qual eu posso chegar até o 3º nível. Primeiro nível, eu chego em qualquer lugar, você está lidando com pessoas que você nem conhece, você está num ambiente de pessoas muito críticas, para que você vai aprofundar? As conversas precisam ser superficiais. Boa. Vai falar sobre o tempo, se vai chover em São Paulo, sobre o trânsito. O jogo de domingo, como é que foi? Isso. É o papo que eu tenho com o Erle. É o papo e o jogo. Isso. Sim, coisas... O trânsito de Barueri. Hoje eu fui para Alphaville, o trânsito estava assim, conversa superficial. Jogar para fora. Por aí você já se blinda muito, porque você não está aprofundando. Segundo nível, eu falo sobre conversas superficiais e eu falo a minha opinião. Esse aqui eu já tenho que escolher com quem eu estou falando, porque aqui eu já começo a me vulnerabilizar. O trânsito de Barueri, que estava cheio, que estava não sei o que lá, e o que eu penso sobre... o trânsito estava ruim, mas eu imagino que o político que não cuidou, que o fulano, que o beltrano, que o ciclano... Esse nível 2 de conversa você já tem que ter com pouca gente, porque você começa a se vulnerabilizar. O 3º nível, eu falo do assunto, eu falo da minha opinião e eu falo como eu me senti. O trânsito de Barueri estava muito ruim, eu acho que foi os políticos que não cuidaram, e eu me senti muito exposta, porque eu tenho uma história de já ter passado por violência, eu tenho medo de ser assaltado, eu tenho medo de bater o carro, aquilo me deixou fragilizada, eu quase tive uma crise de pânico. Percebe que no nível 3 você se vulnerabiliza muito? Eu já me expus muito.
André, com quem eu devo ir até o nível 3? Com pouquíssimas pessoas. A grande maioria das pessoas, se você quiser se blindar da sentença desproporcional, fique no nível 1. Com 30% das pessoas, o nível 2. Você fala do fato e da sua opinião. Com pouquíssimas pessoas, do fato, da sua opinião e do que você sente. Ou do que você sentiu, ou do que aquilo te envolveu. Nós somos, quanto mais íntimos, mais vulneráveis. A intimidade, ela nos vulnerabiliza. Nós somos proporcionalmente vulneráveis de acordo com o nível de intimidade. Cuidado com quem você dá intimidade. Eu digo que na minha mesa e na minha cama, pouquíssimos, só os que eu escolho e os que eu confio. Muito cuidado com quem você põe na sua mesa e na sua cama. Você pode ter um problema muito sério e depois dificilmente você se recupera. Tem um poema russo que eu acho maravilhoso, que ele diz assim, nós abrimos a porta da nossa casa e você pisou os nossos jardins. E depois nós permitimos que você permanecesse. E você pisou os nossos jardins e destruiu os nossos móveis. E nós nos distraímos. Você pisou o nosso jardim, destruiu os nossos móveis e cortou as nossas gargantas. Cuidado com quem você põe dentro da sua vida. A maioria das pessoas precisam permanecer no nível 1. Jesus tinha trocentos discípulos, que depois era menos, que depois era 12, que depois era 3. Esse modelo ele serve para a vida. Nós não somos pessoas de multidões. Não dá para expor aquilo que é mais íntimo seu para qualquer pessoa. As minhas verdades, poucos acessam. Eu falo que eu estou numa fase da vida em que eu abri mão de ter opinião. Eu mudo a opinião fácil. Com a grande maioria das pessoas. Estou aqui tomando essa água. Estou tomando isso aqui lá. André, esse copo aí é de metal. Eu falo, nossa, é mesmo. Não tinha percebido. Eu sei que está certo. É de metal mesmo. 90% das pessoas eu abro mão de ter opinião própria. Economiza tempo. Fica com a sua verdade, com a sua opinião. Não vou bater boca com você. Não vou me expor. Não vou falar do que eu sinto. Não vou falar das minhas emoções. Isso que você está falando me lembra muito um discurso que eu uso sempre assim, em mentorias fechadas que eu tenho. E eu falo assim, gente, o bom de você estar nessa mentoria é que você vai escutar coisas que eu jamais falaria em público. Porque tem a ver com a minha opinião, tem a ver com coisas que eu vejo e tem a ver com verdade que as pessoas não estão prontas para ouvir. Exatamente. Elas vão ficar extremamente feridas com a verdade. A verdade ofende muitas vezes, né? Então, às vezes você tem que estar num ambiente muito seguro, por isso que vale a pena você procurar ambientes onde você vai poder aprender de verdade, porque geralmente na internet as pessoas estão falando o que dá para falar. E não tudo que poderia ser dito, justamente para não ser alvo de trocentos ataques ou simplesmente entregar uma verdade que vai ferir muita gente, né? Uma vez uma moça me escreveu uma carta, eu recebo muitas cartas à mão, engraçado isso, né? A gente viaja pelo Brasil, eu recebo muitas cartas e guardo todas. Engraçado mesmo. A gente tem várias caixas assim com cartas. E aí uma moça escreveu assim, Thiago, queria que você orasse, porque, assim, eu não consigo casar, eu estou tentando, eu me esforço, mas começa um relacionamento comigo, já terminam e tudo e tal. E aí, no final, ela deu uma informação importante. Ela falou que eu tive meu primeiro filho com 16 anos, hoje eu tenho 3 com os pais diferentes. E aí, agora com 35... muita gente não quer me assumir e tal. Se eu falar a verdade para ela, que é verdade, fica mais difícil para você, é uma verdade que dói. Então não dá para falar isso para ela. Aí eu só respondi, vamos orar. Porque a verdade não vai doer? Porque vamos supor que eu tenho 35 anos, eu vou casar com a menina de 25, 30 que está começando a vida agora, ou com uma que já está com uma bagagem. Eu não estou falando aqui de preconceito, não estou falando que não tem chance. Estou falando sobre realidade. Eu estou falando de realidade, de estatística, tá? Pelo amor de Deus, você está nessa situação, fala, Thiago está me ofendendo. Não, você tem chance, Deus é contigo, vai te ajudar. Eu estou dizendo só que, pelas estatísticas, você perdeu um pouquinho de chance, exatamente. Então, nem tudo dá para falar na internet. Nem tudo você dá para falar para a pessoa assim, ó, a verdade é essa aqui, ó. Tiago, o Nietzsche diz assim, cada um escolhe o grau de verdade que consegue suportar. Uau.
Eu falo assim, André, hoje, depois de muito sofrer, especialmente no consultório, eu dou segundo a fome. Tem gente que tem uma fome desse tamanhozinho. Aí eu dou só naquele tanto ali. Muito bom isso. Tem outro que tem uma fome gigantesca. Você sabe por que eu apanhei muito na vida e eu fui muito alvo de julgamentos desproporcionais ou punições desproporcionais por dar para todo mundo do mesmo tanto. Eu tinha uma sede, e eu tenho ainda essa sede, só que agora eu sou mais madura, maturidade, né? De que as pessoas vivessem o pleno da sua essência, que as pessoas vivessem o pleno do seu potencial, porque, graças a Deus, Deus me deu a capacidade de olhar para as pessoas e enxergar o potencial. E aquilo me dava uma ânsia e eu falava, olha, você tem que fazer isso, isso, isso e isso, porque você tem um potencial gigantesco. Só que eu apanhei muito por isso, porque tem gente que não está pronto para algumas verdades. E aí eu precisei ir ponderando e entendendo que cada um aguenta uma quantidade de verdade. É bem o que Nietzsche falou. Cada um tem um nível de verdade que consegue suportar. Tem gente que está pronto para ouvir certas coisas, para tomar um sacode. Tem gente que não está pronto. E Jesus fazia muito isso, tá? Tinha pessoas que Jesus nem respondia. Pilatos perguntando, ele está calado. Ele falou assim, você não vai falar nada, não? Ele falou assim, o que você quer que eu fale, né? Aqui. Você não sabe que eu tenho o poder de te soltar? Aí, quando ele fala isso, Jesus fala assim, nenhuma autoridade você teria se do céu não tivesse sido dada. E aí, Pilatos fica sem palavras e acabou a conversa. Tinha gente que Jesus não dava papo, tinha gente que Jesus contava história, porque se falasse direto a pessoa não ia entender, aí ele contava uma história, uma parábola. Tinha gente que ele chamava na intimidade, você entendeu o que eu falei lá sobre a parábola das sementes, que a semente caiu na beira do caminho, entre os espinhos? Não entendi. Aí ele explicava, geralmente eram as pessoas mais íntimas, o Pedro, Tiago, João, aí eles perdiam um tempo explicando o que ele já contou em público. O nível aí, os 3 níveis. Ele é por nível. No livro Especialista em Pessoas, eu falo sobre 3 tipos de amigos, né? O amigo íntimo, que são 2, 3 que você vai ter na vida no máximo, o amigo necessário, que é quem você precisa emocionalmente, e o amigo estratégico, que é vocês se gostam e estão juntos por uma causa, por um objetivo, às vezes até por um negócio, mas não necessariamente por quem um é na vida do outro. E aí eu ensino a departamentalizar assuntos. Como é que você vai contar uma fraqueza sua para um cara que é amigo estratégico? Ele está contigo só por causa de um objetivo. Ele vai usar um dia essa fraqueza contra você em prol desse objetivo. Exatamente. Sabe? Então, a gente confunde muito esse posicionamento das pessoas que estão à nossa volta. Aí tá tão bom essa conversa agradável, essa pessoa, vou contar aqui minha vida para essa pessoa. Pronto. E você sabe qual que é o desafio do desenvolvimento humano? Porque nós trabalhamos com desenvolvimento humano, nós desenvolvemos pessoas. O grande desafio do desenvolvimento humano é exatamente saber que existem pessoas que você vai ter que enxergar elas indo para o abismo e você vai ter que só assistir. Meu Deus. Se tem uma das coisas que me adoeceu no consultório, é que eu queria muito, até porque eu vim do mercado corporativo, eu trabalhava com números, com balance scorecard, então eu trabalhava com resultado. E aí eu vim para o consultório querendo muito resultado. Se você estava deprimido, você tinha que se curar da depressão. Se o seu casamento estava ruim, seu casamento tinha que melhorar. Se você não sabia educar seus filhos, você tinha que sair sabendo educar seus filhos. E isso me adoeceu. Porque muitas vezes as pessoas não estão comprometidas com o resultado, nem com o resultado da própria vida. Meu Deus, é mesmo. E desenvolver pessoas é muitas vezes dar o alimento, mas a responsabilidade a partir dali é dela. Porque se a gente não fizer essa separação, a gente adoece. Você tem que entender que eu vou pôr o prato diante de você, eu preciso entender que eu vou pôr o prato diante de você, mas a partir daí é com você. Eu não posso fazer mais nada. Eu falo que até Deus, a grande limitação de Deus. André, Deus tem limitação? Tem. Você. Você é a grande limitação de Deus. Se você não quiser, nem Deus consegue. Porque Deus não vai violentar a sua vontade. Nós somos a grande limitação de Deus. Se eu resolver que eu vou fazer alguma coisa errada, nem Deus. Porque Deus não vai violentar a minha vontade. Então, esse é o desafio de desenvolver pessoas. E para nós que enxergamos, isso é extremamente sofrido. Tem aquele livro, O Ensaio da Cegueira, que virou um filme, do Saramago. É uma peste, uma doença, uma pandemia no mundo inteiro, todo mundo fica cego. E só uma mulher continua enxergando. E o filme é sobre essa mulher enxergando. Porque a vida dela vira uma desgraça. Porque ela vê gente comendo comida estragada, ela vê o marido dela traindo ela na frente dela, ela vê crianças
bebendo água suja. Enxergar para ela virou uma maldição. Nós que desenvolvemos pessoas, isso para nós é uma bênção, mas é uma maldição também. Porque você olha ali para um casal, você fala, cara, aquilo vai dar errado. E você está vendo. E muitas vezes você não pode fazer nada. Até porque eles não querem escutar. Ou são hipersensíveis, se escutarem vão parar de falar com você. Isso vale para empresário, isso vale para pessoas, isso vale para filhos, isso vale para empresas. Deus nos deu a graça, ou você chama do que você quiser, dom, capacidade, sei lá o quê, estudo. É tudo a mesma coisa. A gente enxerga, só que não adianta, você não violenta a vontade do outro. O outro só vai se ele quiser. Se você está em casa e falando, mas Thiago, como é que eu posso fazer então para aprender a vida, para não ser essa pessoa? Né? A Bíblia diz assim, em Provérbios, o rei Salomão, repreenda o sábio e ele se tornará ainda mais sábio. Agora repreenda o tolo e ele será teu inimigo. Ou seja, busque a sabedoria, porque até quando você for repreendido, vai ser para ser uma pessoa melhor. Mas se você for um tolo, pode vir um sábio conversar contigo, que você vai ficar com raiva e vai virar inimigo do sábio. Então o segredo está em buscar sabedoria para você entender as coisas, compreender, se afiar com as pessoas, se interessar mais por pensar, por ler, por desenvolver sua inteligência. Então busque a sabedoria, que isso já vai te ajudar muito. Wesley. Doutora, quais são os filtros que você faz para conhecer uma pessoa? Porque, por exemplo, hoje eu entro na sua vida, você vai ter essa conversa superficial comigo. Aí você vai fazendo esses testes comigo, vai tendo esses filtros, aí você vai dar sua opinião para mim, que é o segundo ponto. E aí depois, só no terceiro, você vai falar o que sente. Quais são os filtros e testes que você faz para conhecer melhor as pessoas? O primeiro filtro que eu vou aplicar é o seu caráter. Se você não tem, eu vou conseguir no nível 2 jamais. Você não vai passar do nível 1. Eu vou ficar discutindo com você condições meteorológicas. Sempre. Se vai chover, se está nublado. Assim, o seu caráter é o primeiro filtro e eu acho que isso deveria valer para todo mundo. Se você conhece alguém e essa pessoa já tem um caráter distorcido, não tem nem por que você ir para o nível 2. Você vai quebrar a cara. Ou seja, mente, fala mal dos outros. Trai, tá sempre eu sou bem prática e assim, a vida para mim funciona 0-1. Se eu fosse solteira. Eu conheci um cara agora, ele traiu a namorada anterior. Eu já nem ia pro passo 2. Dificilmente ele não vai me trair. Por qual razão ele não me trairia? Ele tem um histórico de traições. Os namoros terminaram por isso, ou ele trata mal a mãe. Comportamentos repetitivos, né? Trata mal a mãe, trata mal os funcionários, é grosseiro com o garçom. O seu caráter vai revelar absolutamente quem você é. Se você tomou bomba nesse primeiro filtro, eu já não vou nem com você para o segundo filtro. Assim. Pessoas que têm um caráter complexo, para mim não serve, eu nem ando com esse tipo de gente. Então, esse para mim é o primeiro filtro, é o filtro do caráter. Aí, posteriormente, aí eu vou entender um pouco sobre valores, sobre crenças, sobre sensibilidade, sobre empatia. Aí... Se um contribui com o outro, isso determina muito o quanto tempo essa pessoa vai ficar na tua vida, né? Eu não faço nem negócio com gente que tem questões de caráter. Claro. Vai ser problema, sem dúvida. Não, sem dúvida. Então, assim, é muito importante, eu acho que nesse episódio, aliás, eu te aconselho agora você compartilhar com o máximo de pessoas esse episódio, curtir o vídeo. Não é porque a gente está atrás da sua curtida, não. É porque o algoritmo entende que o vídeo é relevante e entrega para mais gente ver essa entrevista fantástica. E se você não está inscrito no canal do Brunecast, inscreva-se agora. Né? Gratuitamente, a gente está há anos aqui levando tanto conhecimento para você. E você pode perder um segundo para se inscrever no canal. E lembrando também que você pode acompanhar nossas aulas diárias de segunda a sexta no Café com Destino, onde eu te ensino a viver uma vida mais leve aqui na Terra enquanto a eternidade não chega. É de segunda a sexta, 6h57 da manhã, no canal Thiago Brunet, tá bom? Você se inscreve lá também. Teixeirinha tem uma pergunta, vai lá. Doutora, uma curiosidade, o que é a psicanálise e por que você escolheu este ramo para seguir? A psicanálise é a cura pela fala, ou a cura pela tomada de consciência. Vamos pegar o exemplo de uma árvore. Se eu trato... A árvore está doente lá. Eu vou lá e cuido das folhas, bato veneno, fertilizante, enfim, nas folhas.
esse não é o grande problema. Essas folhas vão se reconstituir, mas daqui a pouco elas vão adoecer de novo. O grande problema está na raiz da árvore. Enquanto eu não trato a raiz, eu não consigo fazer com que a árvore dê frutos e tenha folhagem mais bonita. A psicanálise é a única ciência que estuda a mente que vai na origem. Então, ela vai olhar para as questões que aconteceram lá atrás e que deixaram marcas. Então, por exemplo, comportamento. Vamos pegar o comportamento do adultério ou qualquer outro. Se você trata este comportamento, você está tratando as folhas da árvore. A grande questão é ir lá atrás, ir lá na origem, entender o que aconteceu lá na infância, se ocorreu algum trauma, alguma vivência, alguma situação que trouxe esse comportamento para a vida adulta. A psicanálise vai dizer que nós somos o resultado dos primeiros 7 anos da nossa vida. Os primeiros 7 anos vão determinar todos os outros. A Lia Luft vai dizer que a infância é um território que a gente pisa constantemente. Então, a psicanálise, ela fala sobre a origem das coisas, e isso me encantou de uma forma profunda. Eu graduei em filosofia, eu fiz doutorado em neurociências. A filosofia me falava dos princípios, da sabedoria, da intelectualidade. A neurociências me falava muito sobre o hardware, sobre o funcionamento fisiológico, mas nada me falava sobre a alma. Por que eu escolhi psicanálise? Porque a psicanálise começou a me falar sobre a alma, sobre questões que estão inscritas na nossa alma e que vão trazer como resultado para a vida adulta. E é fantástico, porque é como se você virasse uma chave. Então, a pessoa me conta sobre um comportamento e eu começo a conversar com ela, e quando eu vou lá na gênese, quando eu vou lá na origem das coisas, eu consigo identificar o porquê desse comportamento. E quando você vira a chave lá na origem, parece uma mágica. O comportamento se resolve por consequência. Então, não adianta ficar tratando comportamentos. Eu preciso ir à origem das situações. Por isso, eu escolhi psicanálise. Muito bom. Boa pergunta, hein, Teixeira? Pegou no chat GPT, né? Eu te conheço. Não veio de você isso. Não. Não, foi no Cláudio, pô. Tá ali. Eu vi ele no celular assim, eu tenho uma curiosidade. Aí lendo aqui. Como a psicanálise. Agora, gente, brincadeiras à parte, eu queria fazer uma última pergunta para a doutora Andréa. A gente está aqui gravando no final de semana. Acabei de dar método Dash, vindo de viagens internacionais a trabalho. E ainda assim a gente, tanto ela abriu a agenda, tanto eu, num esforço, porque segunda começa tudo de novo para todo mundo, né? Mas para você poder nessa terça estar assistindo o Brunecast, ou seja, como a gente mexe em tudo para você poder de alguma forma receber conhecimento. E eu queria te perguntar o seguinte: na sua experiência de vida, nos seus atendimentos, hoje em dia, sendo uma pessoa pública, em que nível você acha que a espiritualidade, a fé, ela pode ajudar uma pessoa? Vamos supondo, na minha fé cristã, a eternidade existe, né? Eu vou ser julgado se vou para lá ou não, dependendo se estou perdoado, da graça divina na minha vida, tudo isso e tal. Deixando essa parte de lado, se existe isso ou não. Estou falando da vida humana aqui, enquanto a eternidade não chega. O quanto a fé nos ajuda, interfere ou positivamente conduz nossos comportamentos, nossas ações e reações enquanto a gente está aqui. Porque a questão de céu, inferno, de salvação, cada um tem a sua crença, né? Cada um acredita no que quiser. Mas eu digo, na prática, o que a fé ou a espiritualidade pode influenciar na nossa vida. E existe, inclusive, uma teoria hoje que se chama sobre inteligência espiritual. A neurociências estuda muito sobre isso. Quando a gente fala em espiritualidade ou em espiritual, a gente não está falando de religião e nem de uma crença específica. A gente está falando de transcendência. A vida imanente é isso daqui, é o que eu tenho, a minha matéria, e transcendência é o que vai além. E existem provas em todos os aspectos, seja em empresas, em resultados, em superação de doenças, o quanto a espiritualidade ou a transcendência ela nos leva para um outro nível. Se eu acredito que a vida não passa disso aqui, qualquer coisa é permitida. Então, nós não estamos aqui discutindo crença, nós estamos discutindo transcendência. Dostoiévski falava, né? Se Deus não existe, tudo eu posso fazer. Tudo é permitido. Quando eu entendo que existe uma transcendência e que existe um ir além, isso também me leva para um outro nível. Então, isso é comprovado, inclusive, nas empresas. Empresários que têm inteligência espiritual ou uma visão que vai além de si mesmo. Então, vamos chamar isso de ir além de si mesmo, porque transcendência é isso.
é eu não me resumir à minha existência imanente, mas eu ir além disso. Você falando sobre nós estarmos aqui, ajustarmos a agenda final de semana. Por que nós dois estamos aqui? Hoje o Karnal brincou comigo, ele falou assim, você é autista, você está com hiperfoco de podcast. Por que nós dois estamos aqui? Porque nós dois acreditamos que existe algo que é muito maior que nós dois. Que é maior que a nossa vida, que é maior que a nossa imanência, que é maior que a nossa saúde, que é maior que a nossa vida financeira, senão nós não estaríamos aqui. Eu não estou falando de religião. Eu estou falando que nós dois acreditamos que existe algo muito maior que nós e que não pode se limitar a nós. E que nós podemos alcançar, a partir da nossa imanência, uma transcendência na vida das pessoas. A gente só negociou a nossa agenda e o nosso cansaço por isso. Porque a gente acredita que a nossa existência não se resume a ela mesma. Porque se a gente acreditar que a nossa existência se resume a nós dois, nós estaremos dentro da nossa casa quietos e parados, vivendo tudo que nós construímos. Exatamente. Só desfrutando. A gente só vai além porque a gente acredita que existe um algo maior. Isso vale para empresas. Por que um empresário que já tem uma vida financeira equilibrada, já tem N coisas, insiste em manter empresa e abrir outras e lutar por outras? Porque ele tem famílias, porque ele tem milhares de pessoas que dependem do trabalho dele, porque ele tem sonhos, porque ele acredita em pessoas. Isto é espiritualidade. Espiritualidade é eu ir além da minha própria existência. É eu acreditar que existe algo muito maior que eu. Eu falo que eu vivo isso todos os dias, graças a Deus. Apesar do cansaço de todas as questões que todo ser humano vive. Quando eu percebo que a minha vida transborda. Que a minha vida não se limita a mim mesma. Então, quando eu encontro uma dona de casa que fala que minha vida se transformou a partir de um vídeo seu. Eu encontrei uma senhora no aeroporto anteontem. Doutora, eu estava em depressão, depois eu quero contar isso para a senhora. Eu falei, pode falar. Ela no corredor do avião. Ela falou, eu estava com um revólver na mão para tirar minha própria vida. E eu entrei em contato com um vídeo seu e eu resolvi dar mais uma chance. Graças a Deus, estou bem. Ali eu entendo que a minha vida não se resume a ela. Que a minha vida transbordou, que a minha vida derramou. Espiritualidade é só sobre isso. Espiritualidade não é saber se você acredita em Deus. Espiritualidade é entender se Deus ainda acredita em você. Muito bom. Espiritualidade é entender se o que você faz aqui derrama na vida das pessoas, não se resume a você. É minha casa, a minha família, os meus filhos, a minha conta bancária, tem comida na mesa. Sério? Você é só isso mesmo? Você vai resumir a sua existência à imanência? A você? Você não está preocupado com o que acontece com a vida de quem te serve? Com a sua funcionária? Você não está preocupado que você estudou uma vida inteira e o que você sabe pode semear na vida de outras pessoas? O que você sabe pode transformar outras pessoas. O conhecimento que você tem de empreendedorismo pode fazer com que outras pessoas se tornem empresários, tenham vidas melhores. Sério mesmo que você não está preocupado com isso? Quando nós nos resumimos à própria imanência, nós somos a pior das criaturas. As pessoas têm muita mania de discutir espiritualidade como se fosse religião e como se isso fosse uma coisa ruim. Espiritualidade é o evoluir nessa existência. Porque se eu não evoluo nessa existência, eu me resumo a mim mesmo. E aí, a pedra, a rosa, a árvore, a montanha, não há diferença nenhuma. Nós só existimos e somos criaturas. Uma vez uma pessoa me perguntou, 80% de tudo que eu faço é gratuito. Ou seja, a construção, o que a gente construiu, é só 20% cobrado. Método Dash, mentorias, livro e tal. 80% de tudo que eu faço é gratuito. E uma pessoa uma vez me perguntou, por que você faz isso? Eu falei assim, bom, a minha visão é cristã, né? Então, na minha visão cristã, a única forma de eu mostrar para Deus que eu estou realmente grato pelo perdão divino, né, por Ele me dar acesso à eternidade, por Ele perdoar meus pecados, é eu usando o dom que Ele mesmo me deu, que nem é meu, Ele me deu na vida das pessoas. Então, facilitando a vida das pessoas com esse dom. E é por isso que 80% de tudo que a gente faz aqui é gratuito, para poder facilitar a vida das pessoas, somente agradecendo a Deus por algo que a gente não merecia, que era a graça e o perdão divino. André, eu quero te agradecer muito assim, por esse episódio, pelo seu tempo, ter transbordado, com certeza, né, quantas pessoas... você agora que foi ajudada, sentiu algo diferente, teve um insight melhor para a sua vida, comenta agora
né? Manda o seu obrigado para a doutora Andréia, manda a sua mensagem aqui nos comentários, porque a gente vai adorar ler, né? De crítica a gente já tem muito. Hoje a gente está querendo elogio, a gente está querendo um carinho na alma, né? Manda o seu muito obrigado para a doutora Andréia, né? E que Deus abençoe sua família, nós todos, queridos, tudo que você está fazendo. prospere. Obrigado por ter vindo e eu espero que a gente volte mais vezes, né, Wesley? Com certeza. O Wesley é o nosso moço da agenda. Vai ser um prazer e uma honra. Já deixa marcada a próxima. Eu quero agradecer você que está com a gente aqui, não deixa de compartilhar com o máximo de pessoas e a gente se vê terça que vem, às 20 horas. Obrigado, Andréia. Obrigada, querido. Obrigado, Deus gente. abençoe. Obrigado, Paz gente. e prosperidade. Feliz e abençoado são vocês que não viram, mas creram. É a experiência que faz você largar o que você acha importante para tocar por algo muito melhor. Quem já se entregou de forma profunda ao Senhor? Quem já sobreviveu a momentos muito difíceis somente baseado na misericórdia do Senhor, já não quer trocar isso por mais nada. The problem with Saul O problema com Saul is that Saul wanted the position, é que Saul queria a posição, but David wanted the presence. Davi queria a presença. Lord, I'd rather have your Senhor, eu presence. prefiro ter sua presença. A cada uno dio una medida de fe. A cada um ele deu uma medida de fé. Voy a despejar este enigma. Eu vou despejar esse enigma. Y vas a salir por esa puerta E você sairá dessa porta, creyendo que nada te es imposible. crendo que nada é impossível a você. Llegó el tiempo de você vivir lo que está escrito en la palabra del Señor. Quien va a vivir milagre grita. Quien va a vivir lo sobrenatural salta, pula. Se prepare, porque a primeira coisa que Deus vai te dar para você ter uma vida extraordinária é o dom de discernimento. Quero declarar que você e toda a tua família estarão na conferência 2026, uma nova estação.